Por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Esta é uma questão que desafia o tempo e tem sido debatida há séculos. O mistério por trás da história de Moisés vai além do que está revelado na Bíblia, há segredos e verdades que permanecem ocultos até hoje. Neste vídeo, exploraremos a narrativa de Moisés e todos os mistérios que cercam esse personagem intrigante e milagroso. Moisés se destaca como um dos protagonistas mais notáveis da Bíblia e talvez de toda a história humana, com suas ações e palavras deixando uma marca indelével na história de forma profundamente positiva. Escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, guiá-los à terra prometida de Canaã e ensinar-lhes a lei divina, Moisés desempenhou um papel crucial. Sua história está meticulosamente registrada no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, com destaque para o Êxodo, o segundo livro, que cobre seu chamado profético desde o nascimento até a libertação dos filhos de Israel do Egito. O Êxodo narra uma saga incrível, a maior fuga da história, onde mais de 2 milhões de escravos escaparam de uma das nações mais fortificadas do mundo. Esta narrativa está repleta de milagres, incluindo alguns dos mais famosos do livro sagrado, liderados por Moisés, um homem que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Além dos milagres que ocorreram quando Deus interveio em favor de seu povo, alguns desses eventos podem parecer mágicos, como a transformação do cajado de Moisés em uma serpente. No entanto, a maioria deles foi claramente uma manifestação do poder divino sobre a criação para o benefício de seu povo. A jornada de Moisés está repleta de exemplos assim. Vamos nos aprofundar nos detalhes de toda a trajetória de Moisés até sua morte. Moisés nasceu em um período desafiador para seu povo. Os israelitas, que viveram no Egito por séculos, inicialmente se estabeleceram lá durante o governo de José, um ancestral de Moisés que havia sido governador do Egito. Os israelitas passaram de uma vida privilegiada para a escravidão sob o domínio dos faraós egípcios. Para enfrentar esse desafio, o faraó ordenou o massacre de todos os bebês israelitas, temendo o rápido crescimento da população. A família de Moisés estava determinada a salvá-lo da morte. Inicialmente, eles o esconderam, mas logo perceberam a necessidade de um plano diferente. Moisés foi escondido por 3 meses, e quando não puderam mais mantê-lo em segredo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e o escondeu entre os juncos às margens do Nilo, enquanto sua irmã observava de longe. A criança foi encontrada pela filha do faraó, que estava se banhando no rio. A irmã de Moisés se ofereceu para encontrar uma ama de leite para ele, e sua própria mãe foi escolhida para amamentá-lo. Depois de crescer, o jovem foi devolvido à filha do faraó, que o chamou de Moisés e o criou como um nobre em um ambiente próspero. Graças a essa situação dramática, o filho de um escravo israelita foi criado como príncipe no Egito. Apesar de seu status e estilo de vida luxuoso, Moisés sempre manteve uma conexão com suas raízes e simpatizou com seus compatriotas israelitas escravizados. O tempo passou, Moisés se tornou adulto e um dia presenciou um egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu. Indignado com essa injustiça e crueldade, Moisés tomou uma atitude, matando o egípcio e enterrando o corpo na areia para esconder as evidências. No dia seguinte, Moisés viu 2 escravos hebreus brigando e tentou intervir. Um deles perguntou se ele planejava matá-lo como fez com o egípcio. Moisés percebeu que sua ação do dia anterior havia se espalhado e temeu por sua vida. Não demorou muito para o faraó retaliar contra Moisés pelo assassinato do egípcio. Moisés fugiu para o deserto, tornando-se um fugitivo da justiça. Assim, Moisés viveu no deserto na terra de Midian. Depois de algum tempo, as 7 filhas de um príncipe sacerdote de Midian foram buscar água. Moisés estava cuidando dos rebanhos de seu pai quando foram expulsos por pastores locais. Moisés interveio, expulsando os pastores e dando água aos rebanhos das mulheres. O pai delas, sabendo do feito de Moisés, o convidou para uma refeição e o recompensou com a mão de sua filha Zípora em casamento. Moisés se tornou pastor, casou-se com Zípora, começou uma família e viveu feliz por muitos anos. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente. Deus falou através dela, ordenando que Moisés deixasse sua vida pacífica no deserto, voltasse ao Egito e libertasse os israelitas da escravidão. O Senhor disse que havia visto a opressão de seu povo no Egito, ouvido seus gritos e compreendido seu sofrimento. Ele decidiu libertá-los dos egípcios e levá-los para uma terra fértil, que mana leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. Aos 80 anos, Moisés confrontou o faraó, que se recusou a libertar os israelitas. Moisés então lançou 10 pragas sobre o Egito, a água do Nilo virou sangue,
houve uma invasão de sapos, uma praga de piolhos e moscas, a morte do gado, o surgimento de furúnculos, uma tempestade de granizo, uma invasão de gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte de todos os primogênitos egípcios. Só após esses eventos, o faraó concordou em libertar os hebreus. Enquanto Moisés conduzia seu povo em direção à terra prometida, o faraó mudou de ideia e enviou suas tropas para persegui-los. Moisés então dividiu as águas do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas cruzassem. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, engolindo as forças do faraó. Ao chegar ao sopé do Monte Sinai, Moisés subiu e recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos, junto com várias leis que passaram a reger as relações entre os homens. Durante 40 anos, os israelitas vagaram no deserto até que toda a geração de escravos morresse, permitindo que apenas aqueles nascidos na liberdade entrassem na terra prometida. A Bíblia detalha meticulosamente esses eventos que moldaram a humanidade. Quando Moisés faleceu, Deus lhe mostrou toda a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse nela. Moisés enfrentou muitas provações como líder no deserto. Os israelitas eram indisciplinados e ingratos, reclamando frequentemente apesar do cuidado divino. Eles precisavam de instruções claras e eficazes. Após uma vitória militar sobre os amalequitas, acamparam ao pé do Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Enquanto Moisés estava na montanha, os israelitas fizeram um bezerro de ouro para adorar. Ao retornar e ver a idolatria, Moisés quebrou as tábuas de pedra. Ele subiu a montanha novamente para pedir perdão a Deus pelos israelitas e teve que esculpir novas tábuas. Moisés permaneceu na montanha por 40 dias, jejuando, orando e dialogando com Deus. Quando desceu, seu rosto brilhava com a glória divina, assustando o povo. Moisés foi um líder extraordinário, falecendo enquanto liderava seu povo para Canaã. Até hoje, ele é reconhecido pelos judeus como o legislador de Israel. No entanto, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida devido a um incidente nas águas de Meribá, onde Moisés não santificou a Deus diante dos israelitas. Deus mostrou a terra prometida a Moisés, mas não permitiu que ele entrasse nela. Os israelitas chegaram ao deserto de Zim, onde não havia água, e o povo começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles se ajoelharam perante Deus, e ele instruiu Moisés e Arão a reunir o povo e falar com a rocha, de onde a água sairia. Moisés, irritado, disse ao povo: Escutem, rebeldes, devemos tirar água desta rocha para vocês. Então ele bateu na rocha 2 vezes com seu cajado e a água saiu, como Deus prometeu. No entanto, Deus imediatamente disse que, por causa da falta de fé e por não terem mostrado a santidade de Deus, Moisés e Arão não conduziriam os israelitas à terra prometida. A punição pode parecer dura, mas ao analisar as ações de Moisés, vários erros ficam claros. Ele desobedeceu a uma ordem direta de Deus, que havia instruído a falar com a rocha, mas ele a golpeou com o cajado. Anteriormente, em Êxodo 17, Deus havia pedido a Moisés que batesse em uma rocha para produzir água, mas desta vez as instruções eram diferentes. Deus queria que Moisés confiasse nele, especialmente após tantos anos de relacionamento próximo. Moisés não precisava usar a força, a simples obediência e confiança na promessa de Deus eram suficientes. Além disso, Moisés deu a entender que ele e Arão eram responsáveis por trazer a água, quando perguntou ao povo: devemos tirar água desta rocha para vocês. Ele parecia estar reivindicando para si e para Arão o mérito do milagre, em vez de atribuí-lo a Deus. Esse ato público de reivindicar crédito não passou despercebido por Deus, que não poderia deixar isso sem punição. Deus queria que os israelitas entendessem a santidade divina. A rocha que fornece água é vista em 1 Coríntios 10 como um símbolo de Cristo, assim como Cristo foi crucificado uma vez em Hebreus 7. O ato de Moisés falar à rocha em Números 20 pode ser interpretado como uma representação da oração. Jesus foi ferido uma vez e continua a oferecer a água viva para aqueles que oram com fé. No entanto, quando Moisés golpeou a rocha com raiva, ele quebrou essa simbologia bíblica, representando simbolicamente a crucificação de Cristo novamente. A punição para Moisés, por sua desobediência, orgulho e deturpação do sacrifício de Cristo, foi severa, ele não pôde entrar na terra prometida. Surpreendentemente, Moisés não reclamou da sua punição, ao invés disso, ele continuou a liderar o povo e a honrar a Deus. Deus, em sua compaixão, convidou Moisés ao Monte Nebo, onde mostrou ao seu amado profeta a terra prometida antes de sua morte, conforme descrito em Deuteronômio 34. A morte de Moisés é um dos grandes mistérios da Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, com a visão ainda clara e a força intacta.
Moisés estava em plena forma quando foi chamado para a morada celestial. Ele subiu o Monte Nebo, com 4.500 pés de altitude, enfrentando os desafios da velhice com determinação. Ele partiu de acordo com a palavra do Senhor, sozinho, mas em paz. Seu túmulo estava no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas até hoje permanece desconhecido. Moisés é único na Bíblia, sendo poupado por Deus neste ato divino, que ocultou seu túmulo para evitar que se tornasse um local de adoração, preservando o mistério que envolve seu corpo nunca encontrado.